Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13, versos 5 e 6. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13, versos 5 e 6. Assentado mesmo, meu irmão, mas com a reverência que a palavra do Senhor merece, acompanhe a leitura. Diz assim o texto: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Baixa tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos mais uma vez. Deus bendito, nós continuamos na tua presença e queremos pedir agora que o teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esta carta, ó Deus, revele a nós agora a tua vontade. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. Se você perceber também alguma variação no tom da minha voz, provavelmente é Covid. É brincadeira, gente. É gripe, a Sara está gripada, já fizemos exame, é pura gripe mesmo, tá bom? Final de ano, ou começo de ano, é um hábito dos estabelecimentos comerciais fazerem aquilo que nós chamamos de balanço. E vou dizer a quem entende dessa área aqui na igreja, não fique bravo comigo se eu cometer alguns deslizes, tá bom? Mas para que serve o balanço, né? Para que esses estabelecimentos fazem isso? Para verificar tudo que existe em estoque. E comparar com o balanço do ano anterior, ver lá o que foi comprado, o que foi vendido, e aí então o comerciante, o dono, ele vai analisar lá para ver se aquele estabelecimento ele teve lucro, ou ele deu prejuízo, ou nenhum nem outro. Mas isso é fundamental para que o comerciante tenha noção do que acontece no comércio dele. Hoje eu quero propor para você que você faça um balanço. E olhe para mim agora. Pode olhar para mim. Um balanço. Você vai falar, pastor, mas eu não tenho comércio. Não é um balanço do seu comércio. É um balanço da sua vida. Da sua vida. Não é fazer balanço da vida do outro. Estão me entendendo? Não vai fazer o balanço do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe. A proposta é que você faça o balanço da sua vida. Hoje o Tiago foi mais rápido que eu e ele já pegou uma foto ali. Se não ficar bom, a gente troca, hein, Tiago? Então, você vai fazer um balanço. E para a gente fazer esse balanço, eu quero propor então que a gente use esse texto que nós acabamos de ler. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13, versos 5 e 6. Paulo está no final de uma longa conversa que ele teve com a igreja de Corinto. Final. E ele pede então para essa igreja que faça essa avaliação. Para que eles provem se eles continuam ou não na fé. Diga para quem está do teu lado aí, você continua na fé? Giovana hoje de manhã já falou que ela é corintiana. E a Rebeca São Paulina. Elas não mudam. Não adianta fazer avaliação, elas não vão mudar de time. Há esperança, Rebeca? Raquel, foi o que eu quis dizer, vocês entenderam errado, vocês entendem errado, aí depois ficam... Raquel, esse do seu lado é o Miguel? Tá bom, Vinícius, tá bom. A Raquel, de quando em quando, chama o Vinícius para a tão famosa DR. Já chamou, Vinícius? Já? DR é discutir a relação. Como é que estão as coisas? E aí, como é que vai? Como é que não vai?
E eu quero que você faça isso hoje. A minha proposta é que você faça isso hoje com Deus. Mas é da sua relação com Deus. E como Paulo propôs para a igreja de Corinto, você vai buscar. Deixa eu voltar para o meu script aqui, que a Rebeca já está querendo jogar alguma coisa em mim ali. Você vai voltar, nós vamos voltar aqui. Você vai avaliar e você vai olhar para a sua vida e você vai buscar provas se você continua na fé. E o que é uma prova de que você continua na fé? Prova, também bem resumidamente, é uma evidência, é algo incontestável de que você continua na fé. Primeira evidência que eu quero que você olhe para a sua vida. Primeira evidência, confiança em Cristo. Você diz que é cristão, você tem a sua crença em Jesus Cristo, mas você confia de verdade nele? Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É um dos versículos que a gente tem gravado, que a gente sabe de cor, que a gente gosta inclusive de citar. Mas isso é realidade na sua vida? Hebreus 10:23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Também o autor aos Hebreus também está tratando de algumas questões. Então, irmão, irmã, eu quero que você olhe para a sua vida, hoje, agora. E eu quero desafiar você a ver se você encontra esse aspecto da sua vida, essa prova, essa evidência na sua vida. Você confia em Deus? Você confia em Jesus? É uma autoavaliação, hein? Não queira avaliar seu marido, sua esposa aí, hein? É você. Os seus atos, o seu comportamento, as suas atitudes revelam essa confiança em Deus? Ou você confia no seu plano de saúde, no seu salário, naquilo que eventualmente você tenha? Segundo aspecto, segunda evidência que eu quero desafiar você a olhar para a sua vida. Obediência a Deus. Você pode repetir a primeira evidência, qual é? Ah, que bom, hein? A turma passou. E a segunda qual é? Obediência. Você obedece a Deus? Mateus 7:21 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Grande desafio meu e seu, meu irmão e minha irmã, é obedecermos a Deus. É cumprir a vontade dEle na minha vida e na sua vida. Se eu descer agora com o microfone e for até você e perguntar assim: você obedece a Deus? Me fala uma ordem que Deus deu para você cumprir. Você acha que você consegue responder no microfone? Sim ou não? Quem está com medo, levanta a mão, é para eu não chamar. Pode falar, senão eu vou perguntar. Olha lá, uma eu já vi, a Sônia, a Grace, elas têm medo de microfone, na verdade, né? Para eu obedecer a Deus, eu tenho que conhecer a vontade dEle. Para eu obedecer a Deus, eu tenho que conhecer as ordens dEle. E onde é que eu encontro essas ordens de Deus? Na onde? Na Bíblia. Lembra que eu falei de manhã? Que vocês vão enjoar, mas eu vou dizer para vocês sempre que possível, leiam a Bíblia. Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço? Eu já comentei aqui, mas vou repetir.
Isso é coisa de velho também. Depois de uma certa idade, a gente começa a repetir algumas coisas, né? Mas eu lembro muito da minha mãe. Quando, às vezes, eu chegava em casa, né? Naquela época em que a gente chegava da escola, fazia lição e ia brincar na rua. Quando eu chegava em casa e ela me chamava, Itamarzinho, que alegria que era. Para quem não sabe, eu sou o Itamarzinho e meu pai era o Itamar, tá bom? O grandão e o pequenininho. Quando minha mãe chamava desse jeito, eu ficava feliz da vida. Ela deve ter feito alguma coisa, deve ter comprado algo diferente. Entrava todo feliz, todo sorridente. Agora, quando eu abri o portão e eu escutava, José Itamar, venha aqui. Eu já ficava pensando, será que a professora ligou aqui? Será que já me entregaram? O que aconteceu? Como que ela descobriu? Será que o vizinho reclamou de alguma coisa? A gente conhece no tom da voz, né? Eu lembro do meu pai, da maneira como ele abria o portão da casa onde a gente morava. O portão lá de casa tinha uma maneira de abrir. Tinha que dar uma apertada, levantada, uma puxada. Conhece portão assim? Então, quando meu pai chegava e você ouvia aqueles 3, 4 movimentos para abrir o portão, abaixa, puxa, e vai, e empurra, estava tudo bem. Agora, quando meu pai chegava e num único movimento abria aquele portão, a coisa ia complicar. Alguma coisa tinha acontecido, ele estava bravo, nervoso. Então, dependendo do jeito que ele abriu o portão, eu e meu irmão, na época, a gente corria para o quintal. Tinha no pé lá, no quintal de casa, tinha uma árvore lá, um pé de jabuticaba, e a gente subia no pé de jabuticaba, porque meu pai não conseguia subir. Então, se ele estivesse bravo com a gente, ele ficava esfriando lá embaixo um pouco. A gente conhece as pessoas. Quando a Simone diz, princesinha da mamãe, a Sara vai toda feliz. Agora, quando ela fala, Sara, vem aqui. O que Deus tem falado para você, meu irmão e minha irmã? Como é que você sabe o que Deus tem contado? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. Não tem como eu obedecer a Deus se eu não souber qual é a vontade dEle para a minha vida. Não tem como você obedecer a Deus se você não souber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Muito interessante quando os casais começam a se informar assim, né? Final da adolescência, começo da juventude. Vamos orar, pastor, nós estamos orando. É a época que mais se ora, viu, Gerson? Eu lembro disso. Nossa, como o povo ora nessa época, né? Vamos orar para Deus, para ver se é a vontade de Deus, e ora, e ora. Mas você lê a Bíblia também? Não, a gente está orando muito. Lê a Bíblia, a gente que gosta muito de falar para Deus, né? Mas ouvir o que Deus tem a dizer, a gente não gosta muito. Então, meu irmão, olha para a sua vida. Você obedece a Deus? Agora eu vou permitir você dar uma cutucada em quem está do seu lado aí. Pergunta para quem está do teu lado assim, você obedece a Deus? O conhecimento e a obediência a Deus leva a um terceiro aspecto que eu quero que você olhe para a sua vida. Eu pus aqui um título quando eu era seminarista, ó. Crescimento no conhecimento e comunhão com Deus. Hoje eu diria, bom testemunho. Você conhece a Deus, você obedece a Deus, consequentemente, qual é o seu comportamento, a sua atitude com relação a Deus? Você fala, a sua vida transmite acerca de Deus.
De novo, aquela brincadeirinha aqui. O time da Giovana perdeu de 2-1 para o time do pastor Gerson. O time da Giovana é o Corinthians e o time do pastor Gerson é o Palmeiras, certo? Hoje não é o meu time, viu, Gerson? É o da Giovana. Mas a Giovana não vai deixar de ser palmeirense, não vai deixar de ser corintiana por causa disso. Uma reles, derrotazinha aí. Umas reles 300 derrotas. Mas, enfim, não vamos falar disso, o assunto não é esse. Ela não vai mudar por causa disso. Nem a Raquel, acertei agora? Nem a Raquel vai deixar de ser São Paulina. Nem você vai deixar de ser bugrino, seja lá o que for. Mas as pessoas, quando olham para você, quando ela vê o seu comportamento, as suas atitudes, ela acha você um bom torcedor do seu time? Já parou para pensar nisso? Ou você é daquele tipo briguento que vai para o estádio e gosta de uma provocação? Aqui em Campinas a gente tem 2 times que estão assim, ó, no top, entendeu? No top das categorias do futebol aí. Ponte Preta e Guarani. Ainda tem algum bugrino aqui? Tem? Tem, sempre tem. Ah lá, sempre tem. Olha só, ó, Guarani que nem parece agora, assim, quando a gente fala de Guarani, a turma só acha que é língua de índio, né? Uma língua daqui do Brasil, mas ainda tem turma que torce para o Guarani. Esse povo não muda. Agora, quando vocês vão para o estádio? Já foi para o estádio? Quando foi a última vez? Nunca foi, né? É. Mas as pessoas olham para você e ela diz assim, puxa, que bacana. Você é um cara que torce bacana para o seu time, você não é briguento, você... Ou da escola, quando a gente está na escola, faculdade, trabalho, a gente defende a empresa nossa, você é funcionário da empresa tal. A gente não se esforça para que sejamos reconhecidos na empresa que a gente trabalha? A gente faz isso. Por exemplo, o melhor banco do Brasil é a Caixa Econômica Federal. Tem alguém que trabalha em outro banco aqui? Eu posso dar oportunidade para você fazer propaganda. A gente faz isso. Da onde a gente trabalha, a gente... Qual é a melhor sogra do mundo? Me pergunte, qual é? A da minha esposa. Segundo lugar é a minha. Olha só, a Dona Ivone nunca vai reclamar que é uma monotonia, né, Dona Ivone? Não dá. O melhor genro que ela tem sou eu. Ai dela se ela falar o contrário, né? Então, como é que a nossa atitude e o nosso comportamento reflete na nossa vida, no nosso dia a dia? O meu comportamento, as minhas atitudes, dão bom testemunho do meu Salvador? Acerca de Jesus Cristo? Da crença que eu digo professar? Você está avaliando a sua vida, hein? Tá bom? É a sua vida. Pensa aí, você que dirige, né, esse trânsito doido aqui de Campinas. Que em Campinas, quem veio lá de São Paulo, é assim, em Campinas você dá seta, o cara de trás acelera para te fechar, viu? Cuidado, né, vocês vieram dirigindo aqui. Não é assim? Ó, eu sou botucatuense, campineira, ó, mas tem coisa boa em Campinas também. Depois eu conto, no próximo culto eu falo o que é. No trânsito, o seu comportamento reflete Cristo na sua vida? Na escola, no seu trabalho, as pessoas olham para você e falam, puxa vida, que crente diferente esse. Quando eu era pequenininho lá em Botucatu, quando eu era pequeno em Botucatu, os comerciantes faziam questão de contratar os protestantes. Na época, em Botucatu, tinha 3 igrejas protestantes, tá bom? Presbiteriana,
Presbiteriana Independente e a Igreja Batista. Esses eram os protestantes lá de Botucatu. Isso faz muito tempo. Mas os comerciantes faziam questão de contratar o tal dos protestantes. E hoje? Como é que está isso? Você percebe então, meu irmão, minha irmã, que nós estamos vivendo uma crise, né? Mas a sua vida, como é que está? Quarto aspecto que eu quero trazer para você olhar para a sua vida. Crescimento na santidade. Você conhece a Deus, você obedece a Deus, você dá um bom testemunho de Deus, e você tem crescido nesse processo da santificação. Hebreus 12, 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 João 3,3. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Um texto bem antigo do Velho Testamento: sede santos, porque eu sou santo. E o que é então ser santo? Deixar as coisas humanas e nos dedicarmos cada vez mais a Deus. Então, pastor, a gente vai pegar uma chácara, vai todo mundo para essa chácara, essa fazenda, e vai viver nessa fazenda? É disso? Jesus disse muito claramente, quando ele estava intercedendo pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você, quando conheceu a Jesus, de cada 5 palavras, 4 era palavrão. Lembra dessa fase? Lembra como é que era? Você lembra? Ou outra coisa qualquer aí, é você com Deus. E hoje, 10 anos depois, como é que é? De cada 5 palavras, quantas ainda são palavrão? Essa é a questão do processo de santificação, que precisa acontecer nas nossas vidas. A salvação é imediata, mas a santificação é um processo. Alguns caminham mais rápido, os outros mais devagar, mas tem que haver mudança. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. Você não pode ser o mesmo hoje, 20 anos depois da sua conversão. Você não pode ter o mesmo comportamento, as mesmas atitudes, querer, desejar as mesmas coisas. Tem que haver mudança na sua vida. Qual é o que ocupa a sua cabeça hoje? Qual é o seu sonho? Quem sabe uma TV 65 polegadas, ocupando a sua sala. É disso que você vai atrás? Eu ainda não comprei, tá bom? Fiquem aí, não fiquem fazendo mau juízo meu, não. O que ocupa, o que domina você? Quais são os valores da sua vida? São os mesmos de antes de você conhecer a Jesus? Meu irmão e minha irmã, se são os mesmos, existe algum problema com você. Então, quando você olha para a sua vida, você tem percebido mudança? Transformação? Ou é a mesma coisa? Quinta evidência que eu quero compartilhar com você, eu quero desafiar você a olhar para a sua vida. Frutos do Espírito. Fruto do Espírito, perdão. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se o Espírito Santo domina a sua vida, você apresenta no seu dia a dia um desses aspectos, ou todos eles, ou a maioria deles. Se não, de novo, há algum problema. A gente conhece aquela passagem da figueira, Mateus 21, 19.
onde Jesus passando vê uma figueira, ele vai procurar um figo nela, só achando folhas ele faz o quê? Amaldiçoa aquela figueira, e no dia seguinte, passando de novo por ali, os apóstolos, eles veem que a figueira está morta, seca. Por que Jesus fez isso? Porque ele queria deixar para a gente um ensinamento. Se Cristo mudou a minha vida, se eu o conheço, se eu o obedeço, se eu quero dar bom testemunho, se eu estou crescendo na santificação, por que eu não apresento o fruto? Por que eu sou ainda um cara carrancudo, eu de paciente não tenho nada, estou sempre ali chateado, o meu pavio é curto demais. Você não ama ninguém, nem a si mesmo. De alegria você não tem nenhuma. Percebe, meu irmão, o que a gente precisa começar a avaliar a nossa vida? Eu avalio a minha, e você avalia a sua. Não vem querer avaliar a minha, que não vai dar certo, não. E nem a do seu marido, nem a da sua esposa. Hoje aqui é uma autoavaliação, é o que o Paulo estava fazendo com a igreja de Corinto. Mudou alguma coisa? Começou a aparecer na sua vida esses aspectos do fruto do Espírito? Meu irmão, minha irmã, eu poderia continuar com você aqui por várias outras evidências. Eu separei algumas delas aqui, mas eu vou parar aqui nessas 5. Já é suficiente para eu e para você olharmos para as nossas próprias vidas e fazermos uma avaliação. Você, quando olha para a sua vida, você encontra essas evidências na sua vida? Olha só o que o Paulo fala, vou relembrar o que o Paulo fala para a igreja de Corinto. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. O que você está fazendo hoje aqui, domingo, 8h05, aqui nesse templo? O que você veio fazer? Então, eu e você precisamos desse exame. Provem a si mesmos, o Paulo diz. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? E aí ele, a não ser que tenham sido reprovados. Provem, olha para vocês mesmos. E o desejo do Paulo é o 6. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Meu irmão, eu quero desafiar você hoje, a nesse instante abaixar a tua cabeça, fechar os teus olhos, é um tempo seu com Deus. Não olha para mais ninguém, não olha para ninguém que está do teu lado, não. Olha para a sua vida. Eu vou pedir para o Mateus ou para o Douglas do conjunto, estão aqui em algum lugar ou já? Eu quero esse tempo aqui, tá bom? Aqui na igreja. Mas não olha para mim não, eu sei que eu sou bonito, simpático, charmoso, mas abaixa a tua cabeça agora, fecha os teus olhos e fale com o Senhor. Olha para a sua vida, faça a sua avaliação. Como é que tem sido a sua caminhada, como é que tem sido esse seu tempo? Se você tem observado na sua vida esses aspectos da prova de que Cristo está em você. Continue com a sua cabeça abaixada, seus olhos fechados.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 11, diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Deus bendito, o teu povo que se chama pelo teu nome está reunido neste lugar. A tua palavra nos confronta, a tua palavra nos exorta, a tua palavra muitas vezes nos leva a refletirmos sobre as nossas vidas, ó Pai. E hoje nós estamos fazendo isso, como indivíduos e como igreja. E o desejo do nosso coração, ó Deus, é te pedir perdão. Perdão por aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer, ó Pai, e tenha te entristecido. Como diz esse texto lá da consagração do templo, ó Pai, ouve a nossa oração. Olha para a oração que é feita neste lugar. Olha para cada uma das vidas que estão aqui, Senhor Deus. Vem com a tua presença e muda a nossa história.